Olá, eu sou Valdenor Ferreira, seu professor de Física, e nesta aula nós vamos falar sobre o estudo dos gases. Os gases são compostos moleculares que possuem características como a grande compressibilidade e a capacidade de se expandirem. Não possuem volume e forma fixos, são miscíveis entre si e em qualquer proporção. Os gases possuem três grandezas físicas que são denominadas variáveis de estados, quais sejam o volume, a pressão e a temperatura. Para simplificar o estudo dos gases, adota-se um gás hipotético, o gás perfeito ou ideal, que segue rigorosamente as leis dos gases e mantém-se sempre no estado gasoso. A mudança de uma dessas variáveis de estado provoca alteração em pelo menos uma das outras variáveis, apresentando o gás uma transformação e, consequentemente, um estado diferente do inicial. Então, na apostila que eu enviei para vocês, nós vamos começar a responder agora a questão número 1, que pergunta: o que podemos entender por gás ideal? O gás ideal, ou gás perfeito, como é chamado por muitos, é o gás que segue rigorosamente as leis dos gases e mantém-se sempre no estado gasoso. Na questão número 2, ela é dividida em duas partes. A primeira pergunta: quais as variáveis que definem o estado de um gás? E a resposta: as variáveis são o volume, a pressão e a temperatura. E a segunda parte da questão: o que acontece se uma dessas variáveis for alterada? A mudança de uma dessas variáveis provoca alteração em pelo menos uma das outras variáveis, apresentando o gás uma transformação e, consequentemente, um estado diferente do inicial. No estudo dos gases, nós temos três transformações. Nós vamos começar agora com a transformação isotérmica, que também é conhecida como lei de Boyle-Mariotti. Ou seja, essa lei ela rege as transformações isotérmicas de um gás, isto é, que procedem a temperatura constante. Nessa transformação, as outras variáveis mudam, exceto a temperatura. Então, a pressão de um gás ela é inversamente proporcional ao volume. Isso quer dizer que quando se aumenta a pressão, se diminui o volume. Se você aumenta o volume, diminui a pressão. Então, como pressão vezes volume é constante, a equaçãozinha da transformação isotérmica é P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Na questão número 3 da sua apostila, diz o seguinte: um recipiente de volume inicial 10 litros contém um gás à pressão de 0,8 atm. Transfere-se esse gás para outro recipiente cujo volume é 20 litros. Sabendo que a transformação é isotérmica, qual a nova pressão do gás? Coletando os dados da questão, nós temos que o volume inicial, V1, é de 10 litros, a pressão inicial é de 0,8 atm, ou seja, P1. Transfere-se o gás para outro recipiente, o volume desse outro recipiente é de 20 litros, então V2, 20 litros. E pergunta qual a nova pressão do gás. Se é uma transformação isotérmica, a temperatura é constante, então P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Se P1 é 0,8 e V1 é 10, quanto vai ser P2 se o volume 2 é 10? Resolvendo a equação, você vai ter aqui que 0,8 vezes 10 fica 8. Passa o 20 dividindo, então você vai ter pressão 2, 0,4 atm. Na questão número 4, diz o seguinte: um gás perfeito a uma pressão de 10 atm ocupa um volume de 4 litros. Ele sofre uma transformação isotérmica e seu volume atinge 10 litros.
qual a nova pressão exercida pelo gás. Se a transformação é isotérmica, temperatura constante, então P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Se P1 é 10 e V1 é 4, quanto vai ser P2 se o volume 2, V2 é 10? Elimina 10 com 10, você vai ter que P2 é igual a 4 atm. Na questão 5, diz o seguinte: um recipiente cúbico de aresta 20 centímetros cúbicos. Então, aqui dá apenas a medida da aresta. A aresta é o canto do cubo. Então, você calcula o volume desse cubo aqui. E para calcular o volume do cubo, é só você elevar a aresta ao cubo. Então, se a aresta é de 20 centímetros, 20 ao cubo dá 8.000 centímetros cúbicos. Então, um recipiente cúbico de aresta 20 centímetros cúbicos contém um gás a uma pressão de 0,8 atm. Então, isso aí, P1. Transfere-se este gás para um cubo de aresta 40 centímetros cúbicos. Então, calculando esse volume 2, certo? Você vai pegar a aresta ao cubo, se a aresta é 40, 40 ao cubo dá 64.000. Fica 40 vezes 40 vezes 40, certo? Então, mantendo-se constante a temperatura, ou seja, se mantém constante a temperatura, é uma transformação isotérmica, então P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Qual a nova pressão do gás? Eu quero saber P2. Então, você vai ter aqui P1 0,8, V1 8.000, P2 vezes V2, que é 64.000. 0,8 vezes 8.000 dá 6.400. Passa os 64.000 dividindo, você vai ter P2 igual a 0,1 atm. Observe que a questão deu apenas a aresta do cubo e a gente teve que calcular o volume. Tem que ficar atento com isso que traz nas questões. A questão 6 aqui, nós vamos resolver, ela está um pouquinho diferente do que está na apostila. Eu fiz uma modificação nela aqui e diz o seguinte: um gás perfeito a uma pressão de 5 atm ocupa um volume de 3 litros. Então, você tem a pressão inicial de 5 atm e o volume inicial de 3 litros. Ele sofre uma transformação isotérmica e seu volume atinge 10 litros. Então, o volume muda para 10 litros, ou seja, V2, 10 litros. Qual a pressão exercida pelo gás? Eu quero saber P2. Se a transformação é isotérmica, nós temos P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Sempre que a questão trouxer transformação isotérmica, a fórmula é essa. Então, P1 é 5, V1 é 3, P2 a gente vai calcular e V2 é 10. 3 vezes 5 dá 15, passo 10 dividindo, então P2 será 1,5 atm. Na questão 7 da sua apostila, diz o seguinte: um gás apresenta uma pressão de 3 atm e um volume de 5 litros. Então, P1, 3 atm, V1, 5 litros. Após uma transformação isotérmica, a sua pressão cai para 2,5 atm, ou seja, P2, 2,5 atm. Qual o novo volume? Eu quero saber agora o V2. Se a transformação é isotérmica, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Substituindo os valores, P1, 3, V1, 5, P2, 2,5 e V2 a gente vai descobrir quanto é. Então, 3 vezes 5 dá 15, passa o 2,5 dividindo, então você vai ter que V2 é igual a 6 litros. Uma outra transformação que nós temos é a transformação isobárica, que ela também é conhecida como lei de Gay-Lussac. Ela rege as transformações isobáricas de um gás, isto é, aquela que se processa sobre pressão constante. Bárico vem de baros, que é pressão. Então, isobárica, a pressão é constante. O volume e a temperatura absoluta de um gás são diretamente proporcionais. Quer dizer o seguinte: se você aumentar o volume, você aumenta a temperatura. Se diminuir o volume, diminui a temperatura. E aqui nós temos que observar que a temperatura absoluta, ou seja, tem que ser temperatura na escala Kelvin. Então, se V sobre T é constante, então V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2.
Na questão número 8 da apostila, ela diz o seguinte: a que temperatura temos que elevar 400 mililitros de um gás a 15 graus Celsius para que seu volume atinja 500 mililitros sob pressão constante? Então, a que temperatura? Eu quero saber a temperatura 2. O volume é de 400 mililitros, a temperatura inicial é de 15 graus Celsius e o volume final é de 500 mililitros. Eu quero saber justamente essa temperatura final. Se a pressão é constante, quer dizer que é uma transformação isobárica. E se a transformação é isobárica, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Só que tem que se observar o seguinte: a temperatura está em graus Celsius. E aqui só se admite a temperatura em Kelvin. Então a gente tem que fazer essa conversão da temperatura de Celsius para Kelvin. E a conversão é bem simples. Para calcular é só você pegar a temperatura em Celsius, somar 273, então 15 mais 273, você vai ter a temperatura inicial de 288 Kelvin. Aplicando esse valor na fórmula, você vai ter V1 400, T1 288, V2 500 e T2 a gente vai calcular. Multiplicando cruzado, você vai ter 288 vezes 5 dividido por 4. Esse 5 e o 4 é porque eu eliminei o zero nos dois casos. Então, você vai ter 288 vezes 5 dividido por 4, dá 360 Kelvin. Na questão número 9, diz o seguinte: 27 graus Celsius de determinada massa de gás ocupam um volume de 300 ml. Calcule o volume que essa massa ocupará se a temperatura se elevar a 47 graus Celsius, sem que haja variação de pressão. Então, a temperatura está de 27 graus Celsius, a temperatura inicial. O volume inicial é de 300 ml. Então, eu quero saber justamente qual é o novo volume, o V2, se a temperatura se eleva para 47. Então, eu tenho T2 47. Sem que haja variação de pressão. Se não tem variação de pressão, nós temos uma transformação isobárica. E a fórmula é V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Só que antes a gente tem que converter as temperaturas. Esse 27 graus Celsius a gente converte justamente pegando o 27 e somando com 273, isso é uma regra. Então dá 300 Kelvin. E o 47 graus Celsius, ele também tem que ser somado para ser convertido em Kelvin. Então eu pego 47 mais 273, eu vou ter 320 Kelvin. Aplicando todos esses valores na equação, nós temos que V1 é 300, T1 também é 300, V2 eu vou calcular e T2 é 320. Multiplicando cruzado, nós vamos ter que V2 é 320 ml. Como saber a unidade? É só lembrar, se o volume inicial é ml, o volume final também será ml. Na questão 10 da apostila, diz o seguinte: certa massa de um gás apresenta volume de 3 litros. Então, nós temos um volume inicial de 3 litros, a temperatura de 127 graus Celsius. Após sofrer uma transformação isobárica, seu volume passa para 6 litros, V2 6 litros. Qual a nova temperatura em graus Celsius e em Kelvin? Nós temos uma transformação isobárica. Se a transformação é isobárica, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Só que antes nós temos que converter a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Lembre-se, a temperatura é temperatura absoluta, na escala Kelvin. Então, convertendo a temperatura de Celsius para Kelvin, nós somamos esse 127 com 273, que nós vamos obter uma temperatura de 400 Kelvin. Aplicando os valores na equação, V1 é 3 sobre T1, que é 400, é igual a 6, que é V2, dividido por T2, que a gente vai calcular. Multiplicando o cruzado, nós temos 400 vezes 6 dividido por 3, nós teremos 800 Kelvin. Pronto, nós já temos a temperatura em Kelvin, mas a questão
ela pede também a temperatura em Celsius. Então, para converter de Kelvin para Celsius, é o contrário. Nós pegamos e a temperatura em Kelvin subtrai 273. Então, 800 menos 273, nós teremos 527 graus Celsius. Uma outra transformação que nós temos é a transformação isométrica, que ela é conhecida como lei de Charles. Essa transformação isométrica, ela tem 3 nomes: isométrica, isocórica ou isovolumétrica, e também é conhecida como lei de Charles. Ou seja, ela processa a volume constante. Nessa transformação aqui, a temperatura e a pressão variam e o volume permanece constante. Então, a pressão de uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Aqui, se você aumentar a pressão, você aumenta a temperatura. Se diminuir a pressão, diminui a temperatura. Então, essa relação pressão sobre temperatura é constante. Então, nós vamos ter que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Na questão número 11 da sua apostila, nós temos aí: um frasco fechado contém um gás a 27 graus Celsius. Isso aqui seria a temperatura inicial, exercendo uma pressão inicial de 3 atm. Se provocarmos uma elevação na sua temperatura até atingir 227 graus Celsius, você tem aqui T2, qual será a sua nova pressão, mantendo-se constante o volume? Se mantém constante o volume, quer dizer que é uma transformação isovolumétrica, isométrica, isocórica. Pode ser qualquer um desses 3 nomes, certo? E a fórmula é P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Só que lembre-se, a gente tem que utilizar a temperatura em Kelvin, temperatura absoluta. Para isso, a gente tem que converter esse 27 graus Celsius para Kelvin, somando 273, então fica 27 mais 273, você terá 300 Kelvin, e esse 227 graus Celsius também tem que ser convertido para Kelvin, da mesma forma, somando 273, que você vai ter uma temperatura de 500 Kelvin. Feitas as conversões necessárias, a gente vem e substitui os valores na fórmula. A pressão 1 é 3, a temperatura 1, 300, P2, que é a pressão, a nova pressão, a gente vai calcular, e T2 é 500 Kelvin. Multiplicando o cruzado, 3 vezes 500 dividido por 300, nós teremos apenas 5 atm. Na questão 12, nós temos o seguinte: a temperatura de uma certa quantidade de gás ideal à pressão de 1 atm cai de 400 Kelvin para 320 Kelvin. Aqui está beleza, já está em Kelvin, eu não preciso converter temperatura. Se o volume permaneceu constante, qual a nova pressão? Então, você tem a pressão inicial de 1 atm, temperatura inicial de 400 Kelvin, temperatura final 320 Kelvin. Quer saber justamente a pressão final, P2. Está dizendo que o volume permaneceu constante, você tem uma transformação isométrica. Então, P1 é 1, T1 é 400, P2 a gente vai calcular e T2 320 Kelvin. Multiplicando cruzado 320 vezes 1 dividido por 400, você vai ter uma pressão de 0,8 atm. A questão 13, ela diz o seguinte: uma amostra de gás armazenada em um recipiente fechado e rígido que não permite a variação do volume, ou seja, a pressão da amostra é de 5 atm, ou seja, pressão inicial, a uma temperatura de 0 graus Celsius, temperatura inicial. Qual será aproximadamente a pressão da amostra, ou seja, P2, quando a temperatura chegar a 137 graus Celsius? Uma coisa importante nessa questão é que ela fala aqui que não permite a variação do volume. Se o recipiente não permite a variação do volume, quer dizer que o volume permanece constante. Se esse volume permanece constante, você vai ter uma transformação isométrica. Então, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2.
Fazendo as conversões necessárias, 0 graus Celsius somado com 273, você vai ter uma temperatura de 273. E 137 graus Celsius somado com 273, você vai ter a temperatura de 410 Kelvin. Substituindo os valores na equação, P1 é 5, T1 273, P2 a gente vai calcular e T2 410. Multiplicando o cruzado, 410 vezes 5 dividido por 273, você vai obter 7,5 ATM. Nós temos uma equação chamada de equação geral dos gases ideais, que ela quando as três variáveis de estado de uma determinada massa de gás, pressão, volume e temperatura, apresentam variações, utiliza-se a equação geral dos gases, que engloba todas as transformações vistas anteriormente. Essa equação aqui é interessante porque nela as três variáveis mudam. Nas três transformações que a gente viu até agora, sempre uma das variáveis permanece constante. Aqui ninguém fica constante. Então, essa equação é P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Para exemplificar, a questão número 14 diz o seguinte: uma determinada massa de gás oxigênio ocupa um volume de 12 litros a uma pressão de 3 atm e a temperatura de 27 graus Celsius. Você tem aí V1, P1 e T1. Que volume ocupará, ou seja, V2, esta mesma massa de gás oxigênio na temperatura de 327 graus Celsius e pressão de 1 atm. Então, observe que as temperaturas estão em graus Celsius, a gente tem que transformar para Kelvin. Então, T1, pega o 27, soma 273, você vai ter 300 Kelvin. E a temperatura 2, 327, mais 273, você vai obter 600 Kelvin. Como aqui as três variáveis mudam, então a gente utiliza a equação geral dos gases ideais. P1 vezes V1 é igual a T1, ou P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Substituindo os valores, P1 é 3, V1 é 12, T1 é 13, P2 é 1, V2 a gente vai calcular e T2 é 600. Multiplicando o cruzado, você vai ter 600 vezes 3 vezes 12 dividido por 300. Resolvendo tudo isso aí, você vai ter 72 litros. Na questão número 15, diz o seguinte: uma certa massa de gás, hélio, ocupa a 15 graus Celsius um volume de 2 metros cúbicos, com pressão de 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Aumenta-se a temperatura para 35 graus Celsius e diminui-se o volume para 1 metro cúbico. Calcule a nova pressão. Primeira coisa que a gente tem que fazer é converter essa pressão aqui, lembrando da relação. 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal equivale a 1 atm. Então, para ficar mais fácil o cálculo, ao invés de utilizar 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal, a gente utiliza apenas 2 atm. E tem que converter a temperatura de Celsius para Kelvin. Lembre-se, soma 15 mais 273, você tem T1 igual a 288. E a temperatura final, a gente soma 35 mais 273 e vai obter 308 Kelvin. Aplicando a equação geral dos gases ideais, P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Substituindo os valores, P1 é 2, V1 é 2, T1 é 288, P2 a gente vai calcular, V2 é 1 e T2 é 308. Multiplicando o cruzado, 2 vezes 2 vezes 308 dividido por 88 dá 4,28 atm. Na questão 16, diz que certa massa de um gás apresenta volume de 5 litros a pressão de 2 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Após uma transformação, sua pressão passa a
8 atm a uma temperatura de 327 graus Celsius. Qual o novo volume? Certo? Convertendo a temperatura aí, esses 27 graus Celsius fica 300 Kelvin e esses 327 graus Celsius equivale a 600 Kelvin. Aplicando a equação geral dos gases ideais, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, e substituindo os valores, P1 é 5, P1 é 2, V1 é 5, T1 é 300, P2 é 8, V2 a gente não sabe quanto é, e T2 é 600. Multiplicando cruzado, 2 vezes 5 vezes 600 dividido por 300, nós teremos 20 litros, que será V2, o volume final. Existe uma equação que é conhecida como equação de Clapeyron para os gases ideais, que ela é uma equação, certo? Que ela relaciona as leis de Boyle-Mariotti, ou seja, a transformação isotérmica, a lei de Gay-Lussac, que é a transformação isobárica, e a lei de Charles, que diz respeito à transformação isométrica. É possível estabelecer uma equação que relacione as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura absoluta de um gás. Então, essa equação, que é chamada de equação de Clapeyron, ela é representada da seguinte forma: pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes R, que é uma constante dos gases, vezes a temperatura absoluta em Kelvin. Então, você tem aí que esse R é conhecido como constante universal dos gases perfeitos, que tem um valor de 0,082 atm vezes litros dividido por mol vezes Kelvin. Isso porque a pressão é dada em atm, o volume é dado em litros, o número de mols é calculado em mol e a temperatura é calculada em Kelvin. A questão 17, ela explora justamente essa equação. Tem-se 5 mols de molécula de um gás ideal a 27 graus Celsius. Então, você tem o número de mols é 5, a temperatura 27 graus Celsius. Então, a gente tem que converter para Kelvin, porque na equação tem o T maiúsculo, que é a temperatura absoluta. Então, convertendo 27 graus Celsius, você vai obter 300 Kelvin. E sob pressão de 5 atmosferas ou 5 atm, determine o volume ocupado por esse gás. É dada a constante universal dos gases 0,082 atm vezes litros por mol K. Então, aqui, aplicando a equação PV igual a nRT, você vai ter que a pressão é 5, o volume V a gente não sabe, o número de mols é 5, o Rzão aí 0,082 e a temperatura de 300 Kelvin. Resolvendo tudo isso aí, você vai ter um volume de 24,6 litros. E nossa última questão, a questão 18, ela diz o seguinte: determine a pressão exercida por 3 mols de moléculas de um gás perfeito à temperatura de 47 graus Celsius, que ocupa um volume de 30 litros. É dada a constante R, 0,082 atm vezes litros por mol Kelvin. Certo? Convertendo a temperatura 47 graus Celsius para Kelvin, somando 273, você vai ter 320 Kelvin. E aplicando a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, nós temos que P, que é a pressão, vezes 30, que é o volume, é igual a 3, que é o número de mols, vezes 0,082 vezes 320. Isso aí vai dar uma pressão de 2,62 atm. E essa foi a nossa aula sobre o estudo dos gases. Eu espero que vocês possam assistir a quantidade de vezes que for necessário, que possam fazer as anotações no caderno de vocês. As questões que eu passei para vocês estão todas resolvidas aqui. Vocês possam, aqueles que já fizeram, corrijam as questões. E até a nossa próxima oportunidade. Bons estudos para vocês e tchau!